Então, a sociedade, como eu estava falando, a sociedade ela se depara com a escassez. Se a gente pensar assim, mas basta ter dinheiro, a gente consegue comprar, né? Tudo que a gente necessita. Não, não é verdade. Porque se a gente imaginar o nosso globo terrestre, a Terra, ela tem uma extensão limitada, né? De acordo com a minha concepção e de grande parte da sociedade, contrariando alguns terraplanistas, eu considero que a Terra ela é redonda, né? Ela é uma esfera. E sendo uma esfera, a Terra ela tem um tamanho definido. E se a gente considerar o planeta Terra como nossa única fonte de recursos, só por ela ter um tamanho limitado e definido, nós já identificamos que nós temos recursos limitados definidos, né? Mesmo que esses recursos fossem completamente, os recursos naturais fossem considerados extremamente maior do que a capacidade de produção ou de necessidade das pessoas, mesmo assim a gente teria limitações, porque nem tudo que a gente deseja pode ser produzido na quantidade que a gente deseja. Pode acontecer de a economia ela ter matéria-prima suficiente, da economia ter máquinas e equipamentos suficientes e não ter pessoas suficientes para realizar a atividade. Pode ser que a economia tenha matéria-prima suficiente, tenha pessoas suficientes e não tenha recurso financeiro para realizar uma produção de um determinado item. Então, o que acontece? Que a escassez ela significa exatamente isso, que a sociedade tem recursos limitados e, portanto, não pode produzir todos os bens e serviços que as pessoas desejam ter. Da mesma forma como uma família não pode dar aos seus membros tudo o que eles desejam adquirir, a sociedade também não pode dar a cada pessoa o padrão de vida mais alto ao qual ela aspira, exatamente por causa dessas limitações. Assim, então, a economia é o estudo pelo qual a sociedade, a forma, pela qual a sociedade administra os seus recursos escassos. Então, na maior parte da sociedade, nós trabalhamos com a ideia de uma sociedade onde os recursos eles não são alocados ou eles não são administrados por um único planejador central. Na verdade, existe uma combinação de milhões de famílias, de empresas, de instituições, de pessoas que atuam numa sociedade e que, de certa forma, direcionam essa produção de forma individual que vai refletir na economia como um todo. Então, tem uma empresa que produz automóveis, existem ali a empresa, os funcionários, o dono da empresa, os recursos necessários para ser utilizado na produção de automóveis. Ao mesmo tempo, existe do outro lado empresas que revendem automóveis, revendem automóveis que são revendidos para as pessoas, para outras empresas, para outras famílias. Ou seja, a sociedade em si não tem exatamente um governo que direciona todas as produções, toda a produção que é realizada. Mas é a interação entre as pessoas, entre o que as pessoas desejam, o que elas têm condição de comprar, a renda que elas têm, que vai gerar a condição de comprar, e aquilo que é produzido pela sociedade. Essa interação, ela vai gerar, então, a alocação, a distribuição da maior parte dos recursos de uma sociedade. Então, os economistas, eles estudam, na verdade, como as pessoas tomam suas decisões, considerando que os recursos são escassos e que as necessidades individuais elas são ilimitadas, elas são infinitas. Então, os economistas eles vão estudar isso, como essa sociedade ou como as pessoas tomam suas decisões econômicas ou as decisões de vida. O quanto elas vão trabalhar, o quanto elas vão comprar e o que elas vão comprar, quanto elas poupam, se elas poupam, como elas investem, se investe na poupança, se investe em ações, se investe em imóveis, se investe em joias, como as pessoas investem. Então, isso é uma curiosidade que o economista estuda, como as pessoas interagem umas com as outras. Como essas pessoas elas realizam essa interação para satisfazer os seus desejos, seus objetivos, as suas necessidades. Então, o quanto as pessoas trabalham, Como é isso?
como as pessoas trabalham 24 horas, trabalham 6 horas, trabalham 12 horas, trabalham 8 horas. Isso vai depender de como essa sociedade se organizou e institucionalizou a sua forma de trabalho, o trabalho que é realizado por essa sociedade, e vai depender da cultura, né, da cultura da sociedade, como é realizado isso. Isso vai estar de que forma? Institucionalizada em forma de leis. Né? No nosso caso, a nossa lei indica que a quantidade de hora de trabalho normal, né, para um trabalhador comum no dia é na média de 8 horas diárias. Né? E por esse valor, aliás, por essa quantidade de horas, ele recebe um salário, que no nosso caso é definido como o mínimo necessário para que essa pessoa trabalhe 8 horas, é de um salário mínimo. E então é uma decisão social. A sociedade aceita que seja determinado assim. Ela reage bem a essa realidade. O que essa sociedade compra? Né? Essa sociedade compra o quê? Ela